corpo, alma e espírito. Você sabe diferenciar esses três? Atendendo a solicitação de mais um inscrito aqui em nosso canal, é o tema de hoje em nosso canal Derrubando o Raciocínio. Saudação de paz a todos, é com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo em nosso canal Derrubando Raciocínios e hoje com esse assunto bastante polêmico a respeito do corpo, alma e espírito. Atendendo a solicitação de um de nossos inscritos aqui, louvado seja Deus, Jade dos Santos, que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, a sua família e o seu ministério. Louvado seja Deus. Atendendo a sua solicitação, fizemos esse estudo aqui a respeito do corpo, alma e espírito e nesse vídeo de hoje é o que nós vamos aprender. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, clique aí nesse botão vermelhinho que tem aí embaixo, louvado seja Deus, de se inscrever. Escreveu? Louvado seja Deus. Ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Louvado seja Deus. Gostou do vídeo? Deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Louvado seja Deus. E nos comentários, fique à vontade para fazer como fez o nosso inscrito aí, solicitando esse assunto. Louvado seja Deus. Também não se esqueça de nos seguir pelas redes sociais, como pelo Facebook, derrubandoraciocínios.com.br e também pelo Instagram, derrubando_raciocínio.com.br. Louvado seja Deus. E para começar esse estudo, eu gostaria de pedir a você que acompanha aí esse estudo com a sua Bíblia aberta e conforme vamos citando o texto, você vai conferindo em sua Bíblia e juntos estaremos aprendendo acerca desse assunto, amém? Louvado seja Deus. Então, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso de número 23 da palavra de Deus, onde diz da seguinte maneira: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pegamos esse texto como base para mostrar para você a diferenciação dos três itens que nós temos em nosso ser. Louvado seja Deus. Preste atenção que o texto vem dizendo para nós: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Então o homem completo, ele se porta com essas três naturezas: corpo, alma e espírito. O corpo, todo mundo sabe que é a parte física, que é um conjunto de vários membros, seja de animal ou seja de um ser humano. Louvado seja Deus. Isso fala do corpo. E o que a palavra de Deus, ela nos difere, nos ensinando que devemos santificar os três. E como se santifica o corpo? Como se santifica a alma? E como se santifica o espírito? Então não saia desse vídeo, assista ele até o final e nós vamos percorrer a Bíblia Sagrada e mostrar para você a diferenciação, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, desses três tópicos, aleluia, louvado seja Deus. Então a ordenação de Paulo é que fosse santificado completamente todo o vosso espírito, começando pela parte interior. A alma permanece no interior e o corpo físico. Aleluia, louvado seja Deus. Para isso nós vamos ler aí o que está escrito também no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 14 e o versículo 30, o que diz a santa e genuína palavra de Deus. A palavra diz assim: o coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, tópico número 1. O coração é a vida do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção. O coração é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Eu não vou falar de inveja. Se você quiser, você digita nos comentários aí que a gente pode estar falando da inveja em um outro vídeo. Louvado seja Deus. Mas o que eu quis trazer citando esse texto, que a vida do corpo aqui, louvado seja Deus, é o coração.
louvado seja Deus, que tem a sua função de bombar sangue por todo o corpo do ser humano. Até aí, tudo bem? Então, continuando o estudo, abrimos as nossas Bíblias aí no Evangelho segundo escreveu Mateus, falando do corpo ainda. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso de número 22. O texto bíblico nos diz da seguinte maneira: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Preste atenção. No primeiro versículo, nós vimos que o coração é a vida do corpo. E agora nós estamos vendo aqui que a lâmpada do corpo, a iluminação do corpo, são os olhos. Porque é com os olhos que você vê, é com os olhos que você contempla. Ele está dizendo que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Coração, vida do corpo. Olhos, a candeia, a lâmpada, a iluminação de todo esse corpo. Ainda continuando o estudo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 10, verso 28, o texto bíblico nos diz da seguinte maneira: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Louvado seja Deus. Dentro desse texto, nós vemos que, louvado seja o nome do Senhor, o corpo, aleluia, o homem mortal, ele tem o poder, louvado seja Deus, de danificá-lo, de destruí-lo e de matá-lo. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus vem dizendo aqui, aleluia, que para nós não temermos o homem, que só tem poder de matar o corpo e não sabe o que fazer com a alma. Ele é diferente, temer a ele, que tem o poder de matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. Louvado seja Deus. A esse temei. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai falar para nós aqui, ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e o verso de número 18, da seguinte maneira. Vai anotando os versículos aí. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Louvado seja Deus. Então olha o que Paulo vem falando para nós. Todo pecado que o homem cometer é fora do corpo. Por que que ele descreve isso? Porque quando nós entrarmos na alma, você vai entender o que é a alma e você vai compreender esse texto. Mas eu vou descrevê-lo primeiro para que você compreenda de uma maneira clara e exclusiva. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Louvado seja Deus. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, por esse motivo que a palavra também vai dizer para nós aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 14 ao 22, da seguinte maneira, preste bem atenção. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo,
que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Louvado seja Deus. Então tá aí, os textos que nos cita a respeito do corpo. Louvado seja Deus. Todo o corpo é constituído por inúmeros membros. Louvado seja Deus por uma série de membros. Louvado seja Deus. O olho não pode dizer para o ouvido, não tenho necessidade de voz, nem a cabeça aos pés e assim sucessivamente. Porque os membros que são menos honrosos em nosso corpo, a esses devemos honrar muito mais. Agora a alma. O que seria a alma? Para quem não sabe, amados, tem muitos que distinguem a alma sendo ela o sangue. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas o sangue é apenas vida. Aleluia, sangue não é alma. Aleluia, louvado seja Deus. A alma é a sede dos sentimentos. Não sei se você se lembra, nós citamos um texto aí em 1 Coríntios 6,18, que fala que o que peca, aleluia, o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Por causa de um sentimento. A prostituição começa por um sentimento. Aleluia, louvado seja Deus. Então ela vem, aleluia, incitando o corpo físico a cometer. Porque bate primeiro a concupiscência, a cobiça, aleluia, louvado seja Deus, e assim o seu corpo executa o desejo que tem a alma. Aleluia. Então a alma, para quem não sabe, é a sede dos sentimentos. Então olha o que o texto vai dizer para nós no livro do Gênesis, capítulo 2 e o verso de número 7. Entrando agora no estudo sobre a alma, Gênesis capítulo 2, verso de número 7. Leia conosco. O texto bíblico diz assim: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Louvado seja o nome do Senhor. Com base nesse versículo, muitas pessoas, muitos falsos ensinadores, muitos falsos mestres, ensinam e dizem que o homem não tem alma. O homem, ele é uma alma, com base dentro desse versículo. Mas no decorrer desse estudo, aleluia, você vai perceber, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, que o homem, ele não é uma, aleluia, ele não é apenas uma alma, mas ele também tem uma alma. É considerado o homem ter, aleluia, ser uma alma e ter uma alma devido, aleluia, ele ter o seu sentimento. Por esse motivo que a palavra vai dizer para nós, lá no livro de Provérbio, capítulo 11, verso 17, da seguinte maneira: O homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Olha só, ele fez a diferenciação aqui entre a alma e a carne. E o homem bondoso faz bem à sua própria alma. Como que é fazer bem à sua própria alma? Aleluia, louvado seja Deus. Tendo um controle, aleluia, nos seus desejos. Porque se a alma é a sede do sentimento, o desejo também é um sentimento que precisa ser, aleluia, controlado. Por isso que em vários textos você vai ver aí a Bíblia falando de concupiscência, a Bíblia falando de desejo desenfreado, aleluia, e assim sucessivamente. Eu não vou recitá-los pelo fato do vídeo não ficar muito extenso. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ainda em Provérbio, capítulo 27, o verso de número 7, o texto vai dizer para nós da seguinte maneira: A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Louvado seja o nome do Senhor. A alma farta pisa favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então olha ele mostrando para nós, aleluia, louvado seja Deus, que a alma é a sede do sentimento, porque você só sente o doce ou o amargo por meio da alma.
Louvado seja Deus. Mas ainda no livro de Ezequiel, capítulo 18, e o verso 4, falando-se ainda da alma, olha o que o texto bíblico nos diz. Pois todos são meus, tanto a alma do pai como a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Louvado seja Deus. Isso aqui também é para desmascarar muitos falsos ensinadores, aleluia, que diz que a alma não morre. Aleluia, louvado seja Deus. A alma é imortal. Mas olha o que o texto está dizendo aqui. Aleluia, que toda a alma é do Senhor, tanto a alma do Pai quanto a alma do Filho. E a alma que pecar, essa morrerá. É óbvio, aleluia, louvado seja Deus, que o sofrimento da alma é eternizado. E quando a palavra diz que a alma que pecar, essa morrerá, porque a pessoa que vive uma vida de pecado, para Deus ela está morta. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mas vamos percorrer o estudo, porque do tempo. Abre comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, verso 36 e 37, que diz a palavra de Deus da seguinte maneira. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Louvado seja Deus. Olha as perguntas que está vindo para nós aqui. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? A alma perdida é a alma que, aleluia, será condenada. Aleluia, ao fogo eterno. Aleluia, louvado seja Deus. Ou o que daria o homem em resgate da sua alma? Então preste atenção. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. A alma cede do sentimento. Alma essa que vai sofrer, aleluia, o castigo eterno, ou vai gozar a vida eterna conforme a promessa do Senhor, o nosso Deus. Carta aos Hebreus, carta anônima aos Hebreus, capítulo 4 e verso 12. Nesse aqui eu peço que você redobre a sua atenção, porque existe um tópicozinho muito interessante, muito importante, que você precisa entender. Hebreus 4, verso 12, onde o texto vai dizer para nós da seguinte maneira. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Preste bem atenção, isso aqui é muito importante que você precisa compreender. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a ponto de separar, de dividir alma do espírito. Tem diferença, alma do espírito. Por que que a palavra de Deus tem que separar os dois? Louvado seja Deus. A alma, sendo ela a sede dos sentimentos, ela se volta muito, aleluia, louvado seja Deus, à natureza adâmica, às coisas carnais. Quanto ao espírito, já se trata de um outro departamento, e espírito esse que saiu da boca de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E é por esse motivo que agora nós vamos entrar dentro do tópico do espírito. O que é o espírito? O espírito é o fôlego de vida que o Senhor Deus nos concedeu. Você lembra? Louvado seja Deus, que quando Deus fez o homem, aleluia, louvado seja Deus, em Gênesis 1, verso 26, o texto bíblico vai dizer que, aleluia, em uma conversação, disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E como que foi feito esse homem? Aleluia, foi feito do pó da terra, como todos sabem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então preste atenção que ele depois soprou. O sopro da vida é que é o Espírito, soprou nas suas narinas. E o homem se tornou, como nós já lemos lá em Gênesis 2:7, se tornou uma alma vivente. Então o Espírito, ele é o fôlego de vida, enquanto a alma é a sede
dos sentimentos. Compreendeu a diferenciação? Agora, por que citamos Hebreus 4:12? Que a palavra de Deus penetra a ponto de dividir a alma do espírito. Primeiro, aleluia, na sua vida como cristão, aleluia, louvado seja Deus, o seu espírito é que precisa reinar. Aleluia, o seu espírito reinando, o seu espírito passa as ordens para a sua alma, que é a serva, aleluia, para que a sua carne execute, sendo ela a escrava. Por que muitas pessoas hoje se desviam? Infelizmente porque deixa a alma se unir com a carne e assim ela sufoca o espírito. O espírito que era para ser colocado como rei passa a se tornar escravo. É aí onde você para de orar, aí é onde você para de jejuar, aí é onde você para de estudar as escrituras, é aí onde você para, aleluia, de se inclinar às coisas concernentes a Deus e começa a praticar as obras carnais. Todo o seu prazer é em fazer a vontade da sua carne. E por esse motivo que o seu espírito começa a ficar se tornando como escravo. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela é poderosa a ponto de penetrar e separar a alma do espírito. O espírito passa as ordens. A alma, sendo serva, retoma as ordens para que a carne as execute. Mas vamos ver ainda sobre o espírito, o que a palavra de Deus nos diz. No livro de Provérbios, capítulo 18, verso 14, o texto bíblico nos diz da seguinte maneira: o espírito do homem o sustenta na enfermidade, mas quem levantará o espírito abatido? Louvado seja Deus. Então presta atenção, a alma sente e o espírito se abate. Aleluia, louvado seja Deus. E o espírito do homem o sustenta, aleluia, louvado seja Deus, na hora da enfermidade. Em Eclesiastes 11, verso 7, olha o que o texto vai nos falar também. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Louvado seja Deus. Ele fez aqui a diferença da carne para o espírito. E observa que ele colocou volte, ele não colocou volta. Porque se volta, nenhum espírito pereceria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o homem, aleluia, ele morre, a carne dele volta ao pó da terra. Aleluia, e fica a alma e o espírito a uma prestação de conta para com Deus. E ele aconselha, esse volte é no sentido de aconselhamento. E o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus que o deu. Louvado seja Deus. Olha o que está escrito ainda. Aleluia, no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 3 e versículo de número 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Observa que o que Deus ele quer, o que ele ordenou Jesus vir para recuperar, é que todo ser humano seja espiritual. Aleluia, louvado seja Deus. Então ele diz, o que é nascido da carne é carne. Aleluia, mas o que é nascido do Espírito com E maiúsculo, nascido do Espírito Santo, pela graça, pelo chamado, aleluia, esse é espírito, esse é espiritual. Aleluia, louvado seja Deus. Por esse motivo que ele diz para nós em João 6, verso 63, da seguinte maneira: o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. E as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Se você é espiritual, você compreende que a sua carne para nada presta. E que o seu espírito, ele é sustentado pelo Espírito de Deus e pela sua palavra. Por esse motivo que o próprio Jesus disse aqui: as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Romanos 8, verso 26, ele nos diz da seguinte maneira: da mesma maneira, o Espírito, com E maiúsculo, nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém,
mas o mesmo Espírito é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então preste atenção, ele está falando do Espírito com E maiúsculo, e toda vez que a Bíblia fala para nós do Espírito com E maiúsculo, ele está falando do Espírito Santo. Então ele intercede, o Espírito Santo intercede, porque nós, sendo seres espirituais, não sabemos como havemos de pedir. Então, o nosso espírito em contato com o Espírito Santo, aleluia, em suas comunicações, faz com que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Para nós finalizar esse estudo, aleluia, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, o verso 16 e 17, onde a Bíblia Sagrada vai dizer da seguinte maneira: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Tá vendo aí? É uma oposição. Você lembra que há minutos atrás eu citei que o Espírito precisa ser o rei, a alma, a serva e a carne, aleluia, a escrava, você lembra? Porque existe esse combate constantemente, aleluia, dentro de nós, sendo a carne de um lado e o Espírito de outro. Por quê? Porque a carne, ela é atraída pelas coisas daqui, aleluia, quanto ao Espírito, é atraído pelas coisas do céu, as coisas de Deus. Então um se opõe ao outro, aleluia, por esse motivo que a gente percebe também muitas oposições à palavra de Deus. Por quê? Aleluia, porque a palavra, ela vem em combate contra a nossa natureza carnal. Aleluia, por esse motivo que existe muitos alevantes quando nós estamos pregando a santa e genuína palavra. Aleluia, porque ela combate contra a carne a fim de que faça um homem totalmente espiritual, totalmente viver em espírito. Então a carne se opõe ao espírito e o espírito se opõe contra a carne. É a maior guerra de todos os momentos. E um se opõe ao outro. E nós aprendemos em ilustrações que a quem você alimentar mais força terá para combater contra o adversário. Ou seja, se você sustentar mais a carne com as suas paixões, que vem do desejo da alma, aleluia, e concupiscência, automaticamente o seu espírito vai definhar, o seu espírito vai, aleluia, se enfraquecer. Contudo, se você, aleluia, alimentar o seu espírito com oração, com jejum, com os ensinamentos da palavra de Deus, tenha certeza, você não vai cumprir o desejo da carne. Então que Deus em Cristo abençoe, aleluia, louvado seja Deus. Irmão Jade, está aí o estudo que o irmão nos pediu, louvado seja Deus. Espero ter atingido aquilo que o irmão esperava, aleluia, mas a cada texto que nós citamos aqui, busque as concordâncias, aleluia, eu tenho certeza que o Espírito de Deus, aleluia, que não é o nosso espírito, a Bíblia vai representar sempre com E minúsculo, e o Espírito de Deus sempre com E maiúsculo, aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor, e o Espírito de Deus há de ilustrar algo mais profundo em nosso subconsciente. Então que Deus os abençoe, aleluia, peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum de nossos vídeos, aleluia, gostou do vídeo? Deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, aleluia, louvado seja Deus, e nos comentários faça que nem o nosso irmão Jade, que solicitou esse assunto aí, aleluia, para que possamos estudar, trazer ao ar e juntos aprendemos a palavra de Deus. Também não se esqueça de nos seguir pelas redes sociais, como pelo Facebook, derrubandoraciocinhos.com.br e também pelo Instagram, derrubando_raciocínio.com.br. Então que Deus os abençoe e que o Espírito Santo permaneça em cada um de vós. Em nome de Jesus.